E aí, pessoal, nessa aula a gente vai começar a desenvolver um cliente Modbus RTU utilizando a biblioteca Arduino Modbus. E nessa aula a gente vai falar da configuração básica do código-fonte e também da aplicação que a gente vai desenvolver. Além disso, a gente vai fazer um teste bem simples, onde a gente vai criar um cliente usando a biblioteca e utilizando o servidor ModRSSim2, a gente vai fazer um teste de escrever um coil nesse servidor e ligar e desligar esse coil simulado. Então, nossa aplicação de cliente RTU vai ser bem simples, pessoal. Nós vamos ter o Arduino Uno, que vai atuar então como um cliente ou como um mestre, tá? Conectado à porta serial via USB, a gente vai ter um computador rodando o simulador de servidor ModRSSim2. Vamos considerar que esse servidor vai estar rodando no endereço 6. Então a gente vai mandar requisições para o endereço 6 e no ModRSSim2 a gente vai ter então o escravo ou o servidor, onde a gente vai escrever um coil. Além disso, aqui no Arduino eu vou colocar dois LEDs, tá? Nós vamos ter no pino 5 um LED 1 chamado LED 1 Send, que vai ligar durante o processo de uma transação, ou seja, ele vai ligar antes da gente começar a fazer uma requisição, vai receber a resposta do servidor e aí vai desligar o LED quando encerrar a transação. Dessa forma a gente sabe que ele está fazendo transações e nós vamos utilizar o pino 6 com um segundo LED, que é o LED 2 Status. Esse LED vai ser utilizado para indicar erros de comunicação. Então, sempre que a gente fizer uma requisição e não ocorrer uma comunicação com o simulador ou ocorrer qualquer tipo de falha de comunicação, a gente vai fazer esse LED piscar para saber que deu algum problema de comunicação. Isso porque a gente vai estar usando a serial do Arduino para fazer essa comunicação, lembrando que essa serial está ligada na USB e a gente não tem uma segunda porta de debug. A gente poderia implementar no código uma porta serial virtual, aqui no caso do Arduino Uno, usando a biblioteca Software Serial, para ligar isso aqui num terminal através de um conversor USB para serial, por exemplo, e aí sim monitorar as comunicações. Daria para fazer isso também, tá? Mas como a gente não vai fazer, vamos usar simplesmente dois LEDs para indicar o estado das comunicações. E lembrando aqui do ModRSSim2, nós temos na janela principal, né, pessoal, os endereços absolutos dos coils, dos holding registers, das entradas digitais e das entradas analógicas. A gente consegue ver o valor de cada coil aqui, né? O endereço 0, o coil de endereço de registrador 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. A gente seleciona o protocolo Modbus RTU e configura nesse botão aqui a porta COM que a gente vai utilizar. E aí tá o nosso simulador de servidor funcionando. A gente vai poder fazer requisições para escrever nesses coils, por exemplo. Essa é a ideia da prática desse vídeo. Então nós temos o código em anexo a essa aula, que é o M0605, cliente Modbus RTU, Arduino Modbus. E dentro dessa pasta tem o arquivo .ino, cliente Modbus RTU, Arduino Modbus, que eu vou abrir aqui para explicar para vocês o código. Vamos dar uma olhada então nesse código, pessoal. Ele é um Modbus RTU Client para Arduino Uno e Mega. O Arduino atua como um cliente e ativa as saídas coil do servidor. O Arduino então vai enviar requisições Modbus RTU pela serial ou por meio de um módulo 485 ligado à serial. E esse programa faz o seguinte: configura a porta serial e os pinos de entradas e saídas que a gente vai utilizar no programa, cria um cliente Modbus RTU usando a biblioteca Arduino Modbus e no loop ele vai ficar escrevendo num coil no servidor, alternando o valor, ligando e desligando esse coil. E para fins de simulação, a gente vai utilizar então o simulador ModRSSim2 para o servidor. Quanto à porta serial, pessoal, o servidor Modbus utiliza a interface serial padrão para comunicação, então a gente não pode usar a mesma serial para debug. Como eu comentei antes, né, a gente tem que utilizar outros pinos, caso a gente queira criar uma porta secundária ali para debugar o código ou escrever mensagens, tá? E caso a gente vá utilizar o módulo RS485 com um conversor RS485 TTL, a gente tem que fazer a mesma ligação que eu mostrei na aula, então, de uso da biblioteca Arduino Modbus com rede RS485. Então tem que instalar as bibliotecas Arduino Modbus e Arduino RS485 aqui no gerenciador de bibliotecas. Tem algumas referências das bibliotecas, né, que vão ser importantes para a gente ver quais funções de cliente estão disponíveis para a gente fazer leitura e escrita no servidor. E o circuito que a gente vai utilizar também, né, de base para os exemplos e testes posteriores nas outras aulas está aqui nesse link também. Beleza? Então vamos lá. A gente começa incluindo as bibliotecas Arduino RS485 e Arduino Modbus. Eu também criei uma função, pessoal, que se chama Blink LED 2 Status. Então essa função a gente pode chamar ao longo do código quando a gente quiser fazer o LED 2 piscar, e eu passo como parâmetro a quantidade de vezes que eu quero que o LED pisque.
vai ser útil para a gente indicar em diferentes pontos do programa se houve algum problema de comunicação, algum erro, né? Então, a quantidade de vezes que pisca vai significar para mim um erro de exceção ou um erro de comunicação, de timeout e outros. Na linha 49, defino a taxa de comunicação que a gente vai utilizar com 57.600 bits por segundo e a configuração da serial 8N2. Então essa é a configuração que a gente vai ter que fazer lá no servidor também. Além disso, pessoal, defino o pino 5 do Arduino como LED 1 de envio, que vai ser ativo enquanto estiver acontecendo uma transação, e o LED 2 status no pino 6 para indicar alguma informação, né? Então a gente vai fazer esse LED piscar utilizando a função blink LED 2 status. No setup, pessoal, configuramos os pinos dos LEDs como saídas e desligamos os LEDs na inicialização. E na sequência a gente inicializa o cliente Modbus RTU. Deixei um serial.println aqui para debug, que o recomendável é comentar ele, tá? Seria só para enviar uma mensagem no monitor serial caso não funcione o Modbus RTU Client que a gente está criando. E a gente chama a função Modbus RTU Client.begin, passando a taxa de comunicação e a configuração da UART. Caso não consiga inicializar o cliente, ele entra num while 1 e vai ficar piscando o LED embutido, o LED do pino 13, tá? Inclusive eu lembrei que a gente tem que definir o pino LED built-in como uma saída também aqui no código e dar um digital write aqui no pino LED underline built-in para low, para desligar ele. Faltou aqui no código, né? Beleza, esse LED fica piscando então caso ocorra qualquer erro de inicialização do nosso cliente Modbus RTU. E tá pronto aqui. Opa, já conhece o curso Fundamentos do Modbus e Prática com Arduino, disponível na Udemy? Essa aula faz parte desse curso. Nesse curso você vai estudar os fundamentos do protocolo Modbus, um protocolo clássico e amplamente utilizado para trocas de dados entre dispositivos industriais como CLPs, EHMs, inversores, módulos de I/O e sistemas supervisórios. Você vai estudar o protocolo Modbus RTU e testá-lo na prática com Arduino Uno e com componentes eletrônicos acessíveis. Você também vai utilizar softwares gratuitos, como o Terminal Serial, Simulador Modbus e Sistema Supervisório SCADA. O curso é voltado para estudantes, técnicos e profissionais das áreas de engenharia, TI, automação, computação, eletrônica, projetistas, estudantes de pós-graduação e para todos que desejam aplicar o Modbus em projetos reais. Não é necessário nenhum conhecimento avançado. Se você já trabalhou com linguagem C, tem noções de eletrônica, Arduino e comunicação serial, ótimo, esses conhecimentos vão auxiliar no processo, mas não são obrigatórios. A estrutura do curso é o resultado da experiência obtida ao longo de mais de 12 anos ensinando o protocolo para cursos técnicos e de graduação. O curso foi desenvolvido com base na norma oficial, em livros, manuais e sites especializados. E a estrutura do curso está organizada da seguinte maneira: Fundamentos do Modbus, falando de aplicações, vantagens, desvantagens, estudo da norma oficial, modelos de comunicação e arquiteturas do Modbus, uma visão geral dos modos RTU, ASCII e TCP, estrutura dos quadros de PDU e ADU, tipos de dados e registradores, funções, códigos de acessão, endereços relativos e absolutos. Também tem uma seção sobre as funções públicas, onde a gente estuda as funções de leitura e escrita de coils e de holding registers e as funções de leitura de discrete inputs e input registers. Nós também vamos estudar em detalhes o modo Modbus RTU, vamos estudar a estrutura dos quadros, os ADUs, com os campos de endereço e de checagem de erros, e a gente vai realizar práticas de desenvolvimento com o Arduino Uno, utilizando a biblioteca oficial Arduino Modbus, e a gente vai desenvolver um servidor /escravo RTU e um cliente /mestre RTU. E vai fazer o teste de comunicação desse protótipo com software terminal, com um simulador Modbus. Vamos fazer um teste também em rede RS485, e como projeto final, a gente faz a integração com o Ellipse 3 SCADA, onde a gente vai criar uma aplicação, configurar o driver Modbus e a gente vai construir uma interface gráfica. E ainda tem alguns conteúdos extras do curso especialista em redes Modbus e do curso Dominando a Comunicação de Dados. Como recursos didáticos, a gente tem aulas teóricas em vídeo, exercícios de fixação com questões objetivas, práticas com o Modbus RTU, que envolvem a montagem de circuitos, a montagem de quadros RTU, o estudo de códigos-fonte e testes de comunicação com esses vários softwares. O meu nome é Gustavo Kinzel, também conhecido como Kiki. Tenho graduação em Engenharia de Controle e Automação, mestrado e doutorado pela URGS na área de sistemas de automação. Também tive a oportunidade de fazer parte do doutorado na Universidade de York. Também tenho uma formação na área de docência para educação básica e profissional e trabalho como professor na área há mais de 12 anos, ensinando conteúdos de barramentos industriais, comunicação de dados, sistemas supervisórios, sistemas de manufatura e automação.
Fique à vontade para explorar a estrutura do curso, assistir algumas aulas demonstrativas e venha estudar um dos padrões de comunicação que está presente em grande parte dos equipamentos industriais. Agora a gente volta para a aula. No loop, pessoal, bem fácil, né? Nosso objetivo com esse código é ficar mandando uma requisição para ligar um coil no servidor e desligar. Então eu vou criar uma variável do tipo int8t, que é byte, é uma variável sem sinal de 8 bits, que vai guardar o status do coil, como 0 ou como 1, tá? Eu vou usar essa variável ao longo do código quando eu quiser ligar e desligar o coil. Na sequência, pessoal, começa o bloco de comunicação, tá? Então a primeira coisa que eu faço é ligar o LED 1 send para indicar que a gente está começando a fazer uma transação, e aqui na linha 100 eu chamo a função modbus rtoclient.coilWrite, escrita de coil, né? Então essa função a gente vai usar quando quiser escrever um coil no servidor. Lá na biblioteca Arduino Modbus a gente tem outras funções, como coilRead, ou funções para escrever mais de um coil de uma vez, tá? Então, temos que consultar a documentação da biblioteca Arduino Modbus para conhecer melhor. Mas no caso da função coilWrite, eu tenho que passar como parâmetros aqui para a chamada de função o endereço do servidor, no caso 6, o endereço do coil, que a gente vai querer escrever, no caso aqui 0x0002, então eu estou escrevendo no terceiro coil, que tem o endereço 2, esse aqui é o endereço relativo do registrador, e coil status é a variável que eu declarei lá em cima. Então na primeira chamada de função, pessoal, coil status está em 0, tá? Então a gente está mandando desligar o coil. Tá? E essa função, quando a gente executa ela vai retornar um número inteiro, tá? E conforme a documentação, se vier o valor 0, isso significa que houve erro de comunicação. E ela retorna 1 se deu certo a requisição. Até vou acessar a biblioteca aqui para a gente confirmar essa informação, tá? Então, quando eu implemento um cliente Modbus, se eu der um coilWrite, ó, tem essa declaração de função, né, que a gente está usando, que tem o endereço do escravo, o endereço do registrador, o valor do coil, tá? E essa função retorna 1 se der certo e 0 se der falha, se não conseguir escrever no coil, tá? Então, se não conseguir escrever no coil, pessoal, eu chamo a função para piscar o LED de status 2 vezes. Então eu sei que qualquer erro que tenha ocorrido vai piscar 2 vezes o LED de status. E caso contrário, o código segue normalmente. A gente desativa o LED 1 para indicar que terminou aquela transação e alterna o status do coil. Então, se a variável coil status estiver em 0, ela vira 1, e se estiver em 1, vira 0. Então, a cada 2 segundos, eu vou ligar o coil, eu vou desligar o coil, beleza? Então, basicamente, essa é a ideia do código. Super simples, né? O que a gente vai ter que fazer quando quiser mandar uma requisição é pegar o Modbus RTOClient, ver qual função a gente quer executar, de escrita ou de leitura de algum registrador, né, dependendo do tipo de dados que a gente quer, e passar os parâmetros aqui de endereço do registrador e os outros que cada uma dessas funções vai ter conforme a documentação da biblioteca, tá? E por fim, aqui embaixo a gente tem a função de piscar o LED, que basicamente é um laço for aqui que liga um LED, espera 250 milissegundos, desliga e repete isso pela quantidade de vezes que a gente passar como parâmetro, tá? Então vou selecionar a porta onde está meu Arduino e vou fazer a programação, compilar esse sketch. E ele vai programar o Arduino, né? Vai piscar os LEDzinhos indicando a programação. E assim que fizer a programação, pessoal, vocês podem ver que o LED da esquerda aqui, que é o LED 1, ó, ele liga para indicar a transação. E como o servidor ainda não está rodando no meu computador, o LED 2 pisca 2 vezes para indicar que não conseguiu executar, né, a operação coilWrite, tá? Agora, pessoal, eu vou abrir o simulador mod RSSim 2, vou configurar aqui a porta serial dele, ó, com COM3, que é a porta, né, que tá aberta com o Arduino, com o cliente, 57600 8N2, dou um OK. E vocês vão começar a ver agora, ó, que nos recebidos enviados vai começar a aumentar. Esse 3344 indica que houve uma requisição e houve uma resposta do servidor, tá? E aqui tá piscando o RX e o TX indicando comunicação. Então eu vou abrir agora os coils do servidor e a gente vai ver que o segundo registrador, ó, o 0002, tá alternando de 0 para 1, tá? Indicando então que o nosso cliente no Arduino está escrevendo. E agora vocês podem ver aqui os LEDs do Arduino que o LED que indica que está acontecendo uma transação, ele dá uma piscadinha rápida, né? Indicando então que ele mandou o comando coilWrite, recebeu a resposta e como não houve nenhum erro de comunicação, o LED 2 não está piscando mais, o LED de status, né? Então isso indica que a comunicação tá ok e que realmente aqui
está acontecendo a escrita do coil e a leitura dele. Então isso indica que aqui está acontecendo a escrita do coil, e aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver que está destacado o 6 em amarelo. Isso indica que está chegando requisições com o endereço 6. E aqui nos cons, né, que tem o log de comunicações, a gente vê o que está acontecendo. Ó. Foi recebido 060500020000, que é a instrução de desligar o coil. Um pouco antes vocês veem aqui que chegou 06050002 FF00, mandando ligar o coil. Eu estou segurando o botão de reset aqui para ele parar de fazer requisições, para a gente poder ver, né, as comunicações aqui. E vocês podem ver que foi transmitido como resposta 06050002 FF00 e 2C4D, o CRC. Tá? Então isso indica que o servidor está respondendo a função write single coil, confirmando que aceitou o comando, tá? Então aí temos um exemplo de um código básico de um cliente RTU para Arduino. Muito mais simples do que implementar um servidor Modbus RTU com a biblioteca Arduino Modbus. E se você gostou dessa aula, lembra de seguir o canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, trazendo também suas dúvidas e feedbacks. Lembra que eu tenho diversos cursos disponíveis na Udemy, na área de comunicação de dados e redes industriais, além de outros. E no meu site, kiki.com.br, você encontra também cursos, slides, arquivos e referências para essas aulas, além de links e materiais complementares diversos aí que vão ajudar você no seu aprendizado e estudos. Valeu! Oh.